que você lembra do caso de Mariana? Eu lembro que as barragens, né, caíram, e aí eu sei que as empreiteiras estavam envolvidas, por exemplo, no financiamento da campanha do prefeito da cidade. Então, no caso, o prefeito abafou o caso. Bem, eu lembro que houve lá o rompimento da barragem. Eu lembro da catástrofe, né, que foi o rompimento da represa e das vítimas, né, mortas. E também o meio ambiente, né, que devastou o meio ambiente. Eu lembro que teve toda aquela lama que estava acumulada, ela desceu e atingiu toda uma cidade e estragou a vida de um monte de gente, soterrou um monte de propriedades, fora a poluição toda que chegou num monte de local, né? Foi longe, chegou até o oceano, né? Essa tragédia repercutiu no mundo inteiro. Eu estava viajando numa época e saía muito nas televisões lá de fora falando. Inclusive, uma das empresas é multinacional. Um caso muito dramático, morreram muitos jovens, muitas famílias sofreram com tudo que houve, né? Por falta até de negligência mesmo das pessoas, por não ter tido o cuidado de ter botado mais saída de emergências. Acho que passou bastante as notícias no meio prazo, no breve prazo. Depois as pessoas começaram, a imprensa, claro, começou um pouco a esquecer as consequências do desastre ambiental. Vocês lembram mais ou menos quando que aconteceu? Eu acredito que é cerca de um ano atrás, né? Acho que você deve estar fazendo a reportagem que fez um ano da tragédia de Mariana. Mais ou menos outubro, novembro, dezembro, alguma coisa assim, está perto de fazer um ano. Eu vejo que passado esse tempo, acho que passou um ano e pouco, a cobertura é quase nada agora, né? Se ouve falar muito pouco disso. Acho que foi um ano atrás, julho, agosto do ano passado. Foi o ano passado, eu não me recordo ao certo o mês. Faz uns 4, 5 meses? Eu acho que foi mais ou menos há 3 anos atrás. E o que você lembra do atentado de Paris, que teve uma semana depois? O atentado de Paris teve muito mais cobertura, eu acredito, do que a nossa tragédia nacional aqui, né? Eu lembro que foram muitos mortos, mas na verdade também não se fala mais nisso, né? Porque um atentado encobre o outro, né? Do Bataclan você está falando. Sim, porque, do atentado de Paris. Então, o atentado de Paris você está falando, porque já teve outro, né? No Bataclan, eu lembro bem foi no dia que teve um jogo lá no Stade de France. Lembro um pouco mais, porque sendo europeu fiquei mais perto da informação, assim. Quindi do attentato no Teatro Bataclan, depois ficaram presos o terrorista, que depois foram na Bélgica, foram depois um comentário sobre o mau funcionamento do serviço de segurança da França e da Bélgica. Eu lembro que eu lembro do atentado? Eu lembro que na época teve um questionamento, inclusive ninguém tá falando de Mariana, estão falando de Paris. Eu acredito que foi muito mais divulgado do que o caso que houve aqui em Mariana. É uma coisa que foi no nosso Brasil, né? Acho que o acidente da França o impacto foi maior, porque o terrorismo acho que mexe mais com a emoção de usurpação, né? De alguém usurpar o seu direito de ir e vir. Eu achei que, assim, eles deram mais foco pro que aconteceu em Paris, né? Que na época aconteceu o atentado lá, que a gente até constatou em alguns lugares, em algumas mídias, né? Até mesmo adotando a bandeira da França, né? Até nas redes sociais, né? E esquecendo totalmente do que havia acontecido aqui dentro do país. Quando aconteceu o desastre em Paris e o desastre aqui em Mariana, as pessoas trocaram a foto de perfil com um filtro da bandeira da França e um filtro da bandeira de Minas Gerais. Isso. Você lembra mais ou menos quantas pessoas do seu Facebook usavam? Conhecimento, na verdade, sendo meus conhecidos no Facebook, amigos mais europeus e ficam na Europa ou outro país do mundo, foi maior a solidariedade, a aplicação do filtro na França. Do desastre de Minas, acho que foram alguns conhecidos amigos brasileiros, que são menos. Muito maior a bandeira de Paris, da França, no caso, né? Desculpa. Eu fui da França, mas eu estava acabando de voltar da França. Isso talvez tenha mexido mais, porque eu fico pensando, eu passeando e alguém estourar alguma coisa, né? Eu acesso muito pouco, assim, tipo 2 vezes, 3 vezes por semana, às vezes eu entro.
Então isso aí você está comparando um país com um estado, então já é uma desproporção. Você está comparando um país de segundo e de terceiro mundo com um país mega desenvolvido. É desproporcional e, que nem eu falei, se Mariana fosse do lado de Nova York era outra história, mas Mariana fica no interior de Minas Gerais, então é incomparável.